Se a humanidade continuar a gastar assim, é uma loucura. Porque esses bens todos exigem energia, exigem materiais, provocam dejetos, que são os grandes problemas da humanidade. Onde você coloca o lixo? Entendeu? Onde você coloca, como é que você extrai mais ferro, mais água, mais tudo da humanidade? Não há quem aguente, vai estourar. Entendeu? Agora, o capitalismo não resolve isso. Porque o capitalismo, Carlos, parece muito com a minha mulher. A minha mulher não gosta de dar remédio, ela detesta remédio. Sim. Então, um dia um menino nosso estava lá com inflamação, o médico receitou penicilina 8.000 unidades. Aí disse, não, 8.000 é muito, vou dar só 4. Aí o médico disse, olha, Marieta, mas dá 4 não adianta nada. Ou dá 8 ou não dá nada. Então, o ecocapitalismo é assim, a humanidade está com a pneumonia, precisa fazer uma economia de 8.000. Ele até 4.000 não mexe no lucro. Então pode fazer. Depois de 4.000 mexe no lucro, não pode fazer. Vai pro buraco. O senhor falou das empresas. O senhor na presidência da República, o PSOL na presidência da República, estatizaria empresas que o sociólogo privatizou? Subsolo, telecomunicações? Tranquilamente. Tranquilamente. Eu tenho um certo cuidado para falar sobre eu, quando for presidente, porque todo mundo sabe que nós temos poucos recursos. Eu não vou fazer o papel ridículo de aparecer, entendeu? Como se fosse a Dilma. Sim. Né? A Dilma pode falar, o Lula está aí, o Serra. Eu sou mais modesto. Eu vou fazer campanha para ganhar, mas eu sou realista. Mas de toda maneira quero dizer, se por acaso, com Deus me livre, como dizia um primo meu, se por acaso com Deus o livre, entendeu? Eu chegar lá, restatizo tudo. Sim. Isso não tem sentido. O Brasil, algumas empresas são estratégicas. Por exemplo, a Embraer. A Embraer é estratégica. Tem que ser. Compreende? Está subordinada ao poder público. Ao poder público. Ela tem que seguir orientações do poder público. A Petrobras não pode deixar de ser estatal inteira. Esse negócio hoje. O sociólogo Fernando Henrique já começou a minar a independência da Petrobras. E se for assim, vai embora. Vai embora, ainda mais. Parece que 40% das ações já estão com os estrangeiros. Pois é, já é um domínio enorme. Sim. Além do que, nesses assuntos em que há uma luta, uma disputa, uma concorrência mundial brutal, o simples fato de ter uma empresa privada com interesses próprios dentro tem uma informação estrategicamente terrível para nós. Não, certas empresas devem ser de propriedade coletiva de todo o povo brasileiro. Doutor Plínio, ainda na economia, a macroeconomia brasileira hoje está totalmente subordinada ao capital especulativo, ao capital financeiro, principalmente estrangeiro. Fazer o que com os bancos, com esses lucros absurdos que eles estão tendo? Nós temos que fazer um controle financeiro sério. Eu, aliás, rompi com o Lula e com o PT a hora que abriram o Banco Central. Porque se o país não comanda a sua moeda, mas não tem país, gente. O país tem que comandar a própria moeda. Então, na verdade, nós vamos ter o programa do nosso partido fala numa rigorosa disciplina monetária e financeira. Sim. E os bancos se subordinam a isso, senão serão estatizados. Vamos fazer um pequeno parêntese e depois voltamos nas questões pontuais do Brasil. Mas o senhor falou que rompeu com o Lula, rompeu com o PT. O senhor foi um dos fundadores do PT. Como é que foi esse rompimento? Se o senhor encontrar com ele hoje, cumprimentam-se? Claro que sim. Eu nunca levei essas coisas para o pessoal. Nunca. Nunca. Entendeu? Eu não levo as disputas políticas para o pessoal. Sim. Eu acho que isso não é democrático. Entendeu? Eu sou adversário político dele, ferrenho, implacável, porque acho que ele traiu uma história inteira. Sim. Traiu uma enorme construção popular. Mas ele governaria se não fizesse essa traição? Pois é. Sabe que eu sou muito combatido no meu partido.
porque eu digo que se ele fizesse, cairia. Sim, já teria mas caído. então você está absolvendo o Lula. Sim. Não estou absolvendo o Lula. Eu estou dizendo o seguinte, o Lula foi um irresponsável de assumir o poder sem ter as condições para executar o seu programa. Ele foi irresponsável quando assinou a Carta aos Brasileiros. Sim. Ele foi irresponsável. Essa é a culpa dele. Depois que ele entrou lá, eu me lembro do tempo que nós estávamos aqui na luta, Carlos, em 64, quando a coisa estava complicada, nós fizemos um comício no Recife. Aí chegou um daqueles nordestinos, bem nordestino para mim, e falou, deputado, vem cá, eu vou explicar para o senhor o que é que está acontecendo. O problema é que o Jango está amontado, mas não segura as rédeas. Sim. Então, o problema do Lula é que o Lula montou na presidência sem as rédeas, ele entregou a rédea para o inimigo. Essa é a culpa dele. Então, quando eu digo que ele cairia por isso. Mas se ele tivesse subido com a proposta inicial do PT, apoiada pela maioria, aí faz mesmo. Aí não tem dúvida. Doutor Plínio, vamos fazer mais um pequeno intervalo aqui no Falando Francamente da Paraná Educativa. Retornaremos em seguida. Aguarde. Voltamos aqui pela Paraná Educativa no programa Falando Francamente a conversar com o Dr. Plínio de Arruda Sampaio, pré-candidato do PSOL à presidência da República. Dr. Plínio, ainda dentro desses temas pontuais do Brasil de hoje, educação. O senhor falou há pouco que a educação no Brasil está uma lástima. Uma lástima. O que fazer para recuperá-la? Olha, está uma lástima pelo seguinte, Carlos. Ela está sucateada. Sim. Os recursos destinados ao ensino da juventude brasileira são insuficientes, são pequenos demais, precisavam ser muito maiores. Segundo, os professores precisavam ser mais respeitados. Sim. Em São Paulo, por exemplo, o Zé Serra me faz uma instrução, não sei o que ele fez, se é lei, se não é. O fato concreto é o seguinte, um professor agora vai ganhar bicho que nem jogador de futebol. Se fizer o gol, ganha. Se não fizer o gol, não ganha. De acordo com a produtividade? Ele tem que inscrever o aluno dele numa competição de matemática. E se os alunos dele ganharem a competição, ele tem 200 R$ de aumento no salário. Ele só. Então, todos os professores ganham 1.000, ele ganha 1.200 porque o dele ganhou na competição. Isso é uma injustiça com os outros alunos, porque um só vai ganhar a maratona de matemática. Exato. E os outros? E os outros? Vão ficar frustrados? Pois é. Agora outra, você pode ser avaliado. Você pode ser avaliado. Sim. Mas para você ser avaliado, você não pode ter um número de faltas X nem por saúde. E você não pode nunca ter pedido remoção. Porque seu marido trabalhava com você aqui em São Paulo. Ele foi removido para Ribeirão Preto. Evidentemente você quer ficar com seu marido, né? Lá também tem escola, tem grupo escolar, tem tudo. Eu quero dar. Se fizer isso, perdeu. Quebrou a lealdade. Pode. Agora, doutor Plínio, a ideia foi do Darcy Ribeiro, do Leonel Brizola, há muitos anos atrás, criaram os CIEPs, que depois veio o establishment e matou os CIEPs. O aluno não devia ficar, como na França, por exemplo, o dia inteiro na escola?